Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo este encontro. Meu nome é Eduardo Ferreira, sou professor de Processo Civil 3 da Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 10 de setembro de 2020, às 19 horas e 6 minutos, iniciando a gravação deste meu encontro com meus queridos amigos e alunos do 6º período do curso de Direito da ProMinas. Hoje estamos aqui nos encontrando nesta modalidade remota por conta da pandemia do coronavírus, que tem nos impedido de encontrarmos pessoalmente, mas como ressalto sempre, não nos impedirá de dar prosseguimento na caminhada do conteúdo. Como também já antecipadamente informado a todos aqui presentes ao vivo, este encontro inteiramente gravado e posteriormente eu estarei disponibilizando para vocês lá no pincel atômico da ProMinas, para os meus alunos da ProMinas e também para todos os meus alunos lá no canal do YouTube, Eduardo Ferreira, o meu canal, onde eu também estou disponibilizando aulas gratuitas para quem tiver interesse de assistir. Tá? No que diz respeito ao encontro de hoje, nós estamos no nosso encontro número 9, já são 9 encontros, pessoal. O tempo está passando rápido, não tá? Daqui a pouquinho já chega final de ano, momento que eu tenho certeza que todos vão juntar e mandar dinheiro para mim, mandar presentes, correntes de ouro, relógio, moto, carro, nós já combinamos isso, né? Eu tenho certeza disso, né, pessoal? Ah, Eduardo, a sala fez uma vaquinha, nós vamos comprar um carro para você. Oh, meu Deus, que emoção! Nós vamos aguardar, né? Aí imagina, chega aquele carrinho Hot Wheels. Aqui, Eduardo, você merece Alpiguiri? Brincadeiras à parte. Na hora que nós tomarmos o susto, a gente já vai estar no Natal, né, pessoal? O tempo está voando. E em relação a este encontro número 9, eu informo também algo que já tinha sido dito antes, já está disponibilizado desde hoje de manhã para vocês, os alunos da ProMinas, lá no nosso pincel atômico, material de apoio. Material para vocês fazerem uma leitura e um aprofundamento na caminhada do estudo da nossa disciplina. Combinado? Maravilha, então. Meus amigos e minhas amigas, como aqui vocês já estão acostumados, nós somos quase que uma grande novela, uma grande série. Antes de começar um novo capítulo, a gente faz uma rápida recapitulação dos últimos capítulos. Na semana passada, nos últimos episódios dessa nossa jornada, nós abordamos aqui os títulos executivos. Primeiro, falamos dos títulos executivos judiciais, lá do artigo 515 do Código de Processo Civil eu ia falar 73, a cabeça ruim. Código de Processo Civil de 2015. E também vimos, posteriormente, os títulos executivos extrajudiciais, que estão lá no artigo 784 do nosso Código de Processo Civil de 2015. Só para reforçar, vimos que os títulos também têm que ser certos, líquidos, exigíveis, e aí fizemos uma análise detalhada acerca de cada um dos incisos que estão lá nos artigos 515 e 784, analisando os detalhes que envolvem os títulos executivos, sejam eles os judiciais ou os extrajudiciais. Tá bom? Maravilha, então. Vamos continuar na nossa jornada, vamos continuar aqui nessa nossa caminhada de aprofundamento, caminhada que nós estamos fazendo aqui ao longo destes encontros. Pessoal, no que diz respeito ao encontro de hoje, o que nós vamos abordar? Nós iremos abordar responsabilidade patrimonial. E também vamos falar sobre a responsabilidade primária. Tá bom? Maravilha, então. Pessoal, vamos começar, então, a jornada nossa aqui, lá no CPC, no artigo 789 do CPC. Já coloca aí para vocês no chat o 789, que ele tem extrema relevância. O que o artigo 789 nos informa? Fala assim: o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Primeira grande observação, vamos entender o que é responsabilidade
para a gente conseguir entender essa questão, esse conceito de responsabilidade patrimonial aqui no processo de execução. Pessoal, o que é responsabilidade? Não sei se é patrimonial. Responsabilidade, quando eu viro e falo, por exemplo, Maria Clara tem responsabilidade em determinada situação. O Juliano tem responsabilidade em outra situação. A Cleide, a Hillary, o Wagner. Todos nós aqui temos eventuais responsabilidades. Mas o que é responsabilidade? O que é falar? Aquilo é uma questão que envolve responsabilidade. A gente escuta isso o tempo inteiro e no direito, mas ainda, responsabilidade civil, responsabilidade para pagar dano. Meus amigos, e o que é isso? A responsabilidade é, rapidamente, para a gente entender isso, para a vida como um todo. O dever de arcar com as consequências de determinados comportamentos. Responsabilidade como um todo. Você não tem responsabilidade, tem que ter responsabilidade nesse sentido. Só que quando nós entramos na análise jurídica disso, a responsabilidade ela é de extrema relevância. Por quê? Falar que uma pessoa possui responsabilidade dentro de um processo, por exemplo, é falar se ela vai ter ou não, por exemplo, que pagar uma indenização material, uma indenização moral. Você, por exemplo, se buscar a questão que envolve responsabilidade no nosso Código Civil, por exemplo, se você vai lá no artigo 186, 187, fala para a gente de atos ilícitos, falando que a pessoa que comete coação ou omissão, seja ela voluntária ou mesmo aquela atuação objetivando realmente gerar um prejuízo, ela vai ter que pagar indenização moral, material, responder por isso. E se você ainda vai lá no nosso Código Civil e faz uma análise mais completa deste conteúdo, o que você vai notar? A responsabilidade é algo que vem buscar, dentro do sistema jurídico, dar uma sensação de segurança. Eduardo, como assim de segurança? Simples, deixar claro. Se você não tiver cuidado com as suas atitudes, existirá punição, existirá aplicação de algo para te relembrar o quão isso deve ser evitado, prejudicar outros. Lá no Código Civil, a título de exemplo, a partir do artigo 927 até o 943 do Código Civil, vou até colocar para vocês aqui, deixa eu colocar no chat, 927 a 943, lá do Código Civil. Não é matéria nossa aqui, porque a nossa matéria é processual, mas eu gosto sempre de deixar claro essa interdisciplinariedade. 927 a 943 do Código Civil fala sobre responsabilidade. Depois parem um pouquinho, dêem uma lida, uma analisada nessa questão, tá bom? Lá do Código Civil para relembrar esse conteúdo. Em relação à questão aqui, o processo de execução nós já notamos ao longo da nossa jornada que nós buscamos com ele fazer com que o direito de um exequente, ele venha a ser satisfeito dentro do processo. Eduardo, mas no que diz respeito à questão que envolve o processo, o exequente, nós vimos que ele é o bambambam, ele é aquele que vai falar e vai ter o direito dele satisfeito, e de um outro lado eu tenho o executado, que tem que responder com o seu patrimônio. Só que se a gente volta no tempo, e eu já falei isso com vocês em encontros mais iniciais, a responsabilidade se dava na questão do corpo do devedor. Vocês lembram que eu falei isso com vocês? Lá no começo do nosso semestre, por exemplo, se tivesse devendo, te cortava no meio, você virava escravo, tinha as questões, igual eu falei com vocês, o touro de bronze, colocar a pessoa dentro de um touro de bronze e começar a cozinhar ela viva. Existiam inúmeras formas de... O pessoal tem uma mesmo, que eu acho que é até doentia, na Ásia, amarravam a pessoa a uma semente plantada de bambu, até ela nascer. O que acontecia? O bambu ia nascendo e ia perfurando a pessoa. Olha, para você ver
o pensamento do povo capeta também, vamos falar a verdade, né? Pessoas eram presas a cavalos, por exemplo, pelos dois braços, as duas pernas, ia se puxando devagar, 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 até arrancar os membros. Então, era muito voltada a execução para a questão corporal. Hoje nós temos um pensamento que difere do que antes se pensava ser o correto. Hoje a responsabilidade, vocês aí notam no artigo 780 do nosso Código de Processo Civil, que a responsabilidade deve recair no patrimônio do devedor. Pergunta, só para a gente não deixar passar. Pessoal, em relação à questão da responsabilidade, existe possibilidade de ter uma responsabilidade no corpo do devedor? Vamos ver se vocês estão lembrando disso. Eu ir lá no corpo do devedor e fazer? Fernanda falou que sim. Perfeito. E que responsabilidade é essa? Onde vai se pagar, teoricamente, se sofrer com o corpo? Dívidas de pensão alimentícia. Vocês se lembram disso? O último caso ainda permitido de prisão civil no Brasil, que a prisão do depositário infiel já não mais é permitida no nosso país, só que hoje, caso você venha atrasar de 1 a 3 meses de pensão, eventualmente, se for iniciado um processo de execução com prisão contra você, você vai ter que ficar preso civilmente enquanto não efetuar o pagamento devido. Meus amigos e minhas amigas, é importante falar que agora é o patrimônio? Sim. Só que sabe também o que é muito interessante? Falar de uma questão simples. No que diz respeito ao patrimônio, eu tenho que ter uma cautela que o próprio artigo 789 nos colocou. O que o 789 fala? 789 fala que o devedor vai responder com todos os seus bens. Então, anotem aí. Todos os bens do devedor. Todos os bens do devedor vão vir aqui satisfazer eventualmente uma execução. Isso é muito importante. Seja aqueles bens presentes ou os bens futuros. E aí sempre se teve, principalmente há um tempo atrás, se teve questionamentos até quando o patrimônio responde. Por exemplo, vamos imaginar que eu e a Alessandra temos uma questão que envolve uma dívida, e no dia que eu assumi aquela dívida com a Alessandra, vamos imaginar que eu dei para ela um título executivo extrajudicial, um cheque, por exemplo. No dia que eu entreguei para a Alessandra, o meu patrimônio era um carro. Eu tinha só um carro no meu nome, vamos imaginar isso. Depois que eu e a Alessandra tivemos um negócio, eu entreguei o cheque para ela, eu fui caminhando na vida profissional, comprei uma casa, comprei uma fazenda, comprei outro carro, comprei cotas dentro de uma empresa, meu patrimônio foi evoluindo. Vamos imaginar isso. E aí? Qual a parcela do meu patrimônio que vai responder à eventual dívida que eu tenho com a Alessandra? A Alessandra, quando eu e ela tivemos um negócio e eu assinei o cheque, eu tinha um carro, aquele era o meu patrimônio. Depois disso, eu consegui aumentar meu patrimônio, e aí? O que é que responde essa dívida, eventualmente, dentro de um processo? O que vocês acham? É só o carro? Ou o patrimônio também que eu fui adquirindo ao longo dessa minha caminhada de vida, também vai responder, eventualmente, pela dívida que eu tenho com a Alessandra? O que vocês acham? E isso é um questionamento que se fazia na doutrina antigamente. Porque antigamente falavam, tem que ser o patrimônio que está no momento em que se assume a dívida. Só que eu já antecipo que não tem nada disso. Toma vergonha na sua cara. Tá devendo, vai pagar. Ah, mas meu patrimônio veio depois. Que maravilha para o seu credor. Por quê? Ué, gente, geraria uma insegurança enorme.
Ah, mas então quer dizer que a pessoa tem patrimônio e não vai me pagar? Isso geraria tentativas, por exemplo, de vingança privada. Tentativas de, por exemplo, se fazer valer o direito com as suas próprias forças. Ah, não vai não? Então tá, Clara, você não quer me entregar, não, vou lá e pegar força. Isso geraria faria o que já é o mundo como um todo, mas aumentaria ainda mais. O nosso país seria um verdadeiro barril de pólvora. Por quê? A sensação de insegurança jurídica seria enorme. Por isso que o CPC foi muito inteligente ao colocar na responsabilidade patrimonial os bens presentes, a época em que se realizou a dívida, e também os eventuais bens futuros. É tanto que eu costumo brincar com meus clientes quando a gente inicia processo de execução, fala assim, ah, mas eu acho que a pessoa está ruim financeiramente. Eu falo, não, vão torcer para ele ficar bem, vão torcer para ele ganhar patrimônio, vão torcer para ele ganhar na Mega Sena, vão torcer para ele ficar bem financeiramente, porque um devedor que tem patrimônio é um devedor que vai pagar, se não voluntariamente, à força. Simples assim. Igual eu iniciei recentemente um processo de execução, e um cliente meu havia me indicado um semovente, um cavalo, que o executado havia acabado de adquirir. Eduardo, mas um cavalo? Um cavalinho para me andar na roça? Cavalinho bonitinho, bonitinho, lindo. É bonito mesmo, viu? Uma égua. Linda. Até quando eu era pequeno eu falava uma cavala, né? Mas é égua, né? Não existe cavala, né? É cavalo e égua. E aí, essa égua, gente, você vê a crina dela, o cabelo, uma beleza, chique, limpo, escovado, amarrado, tem umas tranças, gente. As mulheres com cabelo maior é fácil fazer umas tranças, gente. Imagina num bicho daquele tamanho. Então, tem todo um trabalho. Quando eu vi a égua, eu falei, mas que égua muito bonita, chique, com tudo em cima, toda magrinha, musculosa. Falei, deve ser uma égua muito valorizada, de uns 1.000, 2.000 reais. Ô, gente. Ele falou, 1.000. Aí o meu cliente falou, 1.000, 2.000, o quê? Eu falei, não, a égua, né? Nós temos uma dívida, nós vamos pegar um valor mais ou menos 60.000 reais. Pelo menos uns 1.000, 2.000 dá para bater com essa égua. Oi, Juliano, pode falar. Isso aí era o óvulo. Não, você não vai acreditar, Juliano. Ele veio e falou, Eduardo, você esqueceu de perguntar qual a raça. Falei, eu ia perguntar agora. Mentira, eu não ia perguntar não, mas aí eu tinha esquecido. Falou, nós estamos mexendo com manga larga machador. Uma égua que é da raça manga larga machador. E eu já tive clientes que viviam com cavalos manga larga machador. Aí eu já falei, sangue de Jesus. E aí ele falou, ah, mas ela foi campeã. Falei, campeã? Campeã mineira. Campeã brasileira. Por isso que ele comprou. Falei, ué, quanto que está avaliada essa égua? Falou, se for vender ela, em torno de uns 250.000 reais. Eu na hora falei, sangue de Jesus tem poder. Por isso que a crina dela estava mais penteada que meu cabelo. Se eu tivesse valendo 250.000 reais aí no mercado, gente, como é que ia estar meu cabelo agora? Ó, penteadinho, ia estar todo estiloso, como é que ia estar? Tudo musculosinho, igual ela estava lá nas fotos. O Juliano falou uma coisa engraçada, que eu sempre conto esse exemplo para os alunos. Uma vez eu fui com uma amiga e cliente um leilão que tinha de manga larga machador. E não sei se alguém aqui tem costume com equinos, com cavalos? Gosta de fazer? Tardier. Dardier gosta? Maravilha. Pangaré. Maria, você também gosta de cavalo? Eu só conheço Pangaré. Eu também conheci a minha vida inteira eles. Só que aí, minha amiga, eu fui num leilão, só para você ter noção como é que esses animais têm valor elevado. E nesse leilão, eu com meu amigo, que também é meu cliente, conversando, e aí, olha o cavalo andando, eu olhando o cavalo andando, e falando, meu Deus, coisa chata, mas parece que é legal, viu? O povo gosta. E aí fica andando, fica andando, fica andando, fica andando.
Aí, vamos agora vender cavalo, vencedor, sei lá o quê. Eu falei, ué, sangue de Jesus. Começou, vamos lá, 1.500. Aí o povo, 1.500. Eu falei, 1.500? Meu cliente chegou numa conversa, levantou a mão, 6.000. Comprou. Aí todo mundo, eu lá, vixe, 6.000? Cavalo manga larga, machador, o povo fala que esse cavalo é bom, ué. Vale a pena comprar, não vale, pessoal? 6.000. Virei para ele e falei, moço, ó, você sabe negociar, viu? Porque eu sempre ouvi que esses cavalos com valores elevados 60 parcelas. eram 15 parcelas de 6.000. Mas no detalhe, não era o cavalo, não. Era o esperma do cavalo. Eu falei, calma aí. Você vai pagar 6 vezes 15? Eu não sei nem contar isso. Você sabe a minha situação financeira, pessoal? Esse tanto de dinheiro assim até trava a minha cabeça. Mas, pessoal, 90.000 para ter o sêmen do cavalo? É porque ele é campeão. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Meu cachorro é campeão. Lá em casa ele vence todos os animais. Vou começar a fazer isso com ele, colocar ele numa baia, mandar ele ficar rodando, falar, gente, e aí, quem vai querer? Meu cachorro é campeão, viu? Pega as bolinhas, pega os ossinhos, a bolinha é amiga do ossinho. Pode falar, a gente faz isso. Eu faço 15 parcelas, a gente passa no cartão. Pode ser 15 parcelas de R$ 10, a gente já está aceitando. Eu sou mais humilde, eu quero começar por baixo até que eu chegue nesse patamar. Mas só para deixar claro, quando eu falo todo patrimônio, é todo, pessoal, todo mesmo. Olha para você ver, um animal desse, eu consegui penhorar a égua. Eu consegui no processo fazer a penhora, por quê? Esses animais são registrados, eles têm chip. Porque se você tem uma égua de R$ 50.000, R$ 60.000, você vai colocar um chip nela? Eu colocaria uma câmera, penduraria uma câmera no pescoço dela, para ficar filmando ela e eu ficaria olhando no celular a vida inteira. O que você está olhando? Para ver se minha égua está bem? Se ficasse com fome, eu viajava, dava comida para ela. Eu dava água para ela. Eu chegaria, deitaria com ela e falaria, você é linda, linda, linda. Ficaria fazendo isso. Mas é só para vocês entenderem, a gente brinca aqui muito. Só que, no que diz respeito à questão que envolve o processo de execução, se você adquire patrimônio posterior e está devendo, você tem que pagar. Ah, Eduardo, gente, mas você sabe o que mais mata? A questão que envolve processo, o devedor, ele não quer pagar. Vocês sabiam disso? Vocês já tiveram algum devedor que não quer pagar? Me fala aí, vocês conhecem alguma história de devedor que não quer pagar? Pessoal, é uma das coisas que mais acontece. Só que um detalhe, e aí é um conselho que eu dou para vocês que daqui a pouco vão estar aí no mercado, tá bom? No mercado como profissionais, sejam advogados, operadores do direito. Antes de iniciar o processo de execução, eu faço investigação da vida dos devedores. Eu investigo até a alma da pessoa. Eu investigo tudo que envolve aquela pessoa. Por quê? Eu descubro se ela tem empresa. Eu descubro se ela tem carro. Eu descubro se ela tem imóvel. Eu vou nas redes sociais, viu, gente? Não toma vergonha com a rede social sua, não. Eu, por exemplo, coloco foto das redes sociais. Dia desse mesmo, um devedor falando que não tinha dinheiro. Você sabe que eu coloquei uma foto dele? Jogando PlayStation 4. Eu fui no estádio, no site da Sony, e peguei o valor de um PlayStation 4. Falei, gente, uma pessoa que tem PlayStation 4 tem dinheiro. Falei lá, um jogo custa R$ 200. Vocês acreditam que uma pensão que era em torno de R$ 300 pulou para 3 salários mínimos? Por quê? Tudo isso demonstra patrimônio. Então, principalmente, isso é uma... Eu tinha conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia, mas se vocês são meus alunos, eu tenho um carinho muito grande. Tenho muita atenção com redes sociais. Principalmente nós que vivemos do mundo jurídico, as nossas redes sociais, não sei se vocês já... Acredito que vários já têm contato com as minhas redes sociais.
As redes sociais, isso é uma escolha minha, mas isso também é para cada um. As minhas redes sociais são profissionais. Eu posto coisas minhas, eu posto coisas eu viajando, passeando, mas a minha rede social é profissional. Por quê? É hoje um instrumento incrível na sua vida profissional, se você souber utilizar de forma inteligente. E devedor, parece que quanto mais deve, mais fotos ostentando a pessoa coloca. E é assim que eu descubro patrimônio. Esse cliente meu mesmo, ele me entregou e eu descobri a égua, por quê? Ele me falou de uma suspeita e na hora que eu entrei tinha fotos do devedor em campeonatos dessa raça de cavalo. Aí eu fui entrando nos sites que falavam dos campeonatos e achei o nome dele. Olha que maravilha. Ele vai ficar com ódio mortal quando ele descobrir? Porque ele ainda não está sabendo, não. Vai ficar, né? Ficar com ódio mortal. Pessoal, mas é importante deixar claro que hoje não tem mais essa discussão do patrimônio inteiro do devedor vai responder com a dívida. Só que aí, nós temos que ter uma cautela. Estou vendo aqui agora também as observações. Ted já está. Wagner, os bens dentro da casa, fogão, geladeira, responde se o devedor só tiver esse tipo de bens. Wagner, isso nós vamos falar um pouco mais à frente também, quando a gente estiver tratando de penhora. Tá bom? Mas já antecipo. Só vai pegar bens que estão dentro do imóvel residencial da família se for mais de um. Entendeu? Vamos imaginar. A Maria Tereza chega lá e ela fala, mas eu preciso da geladeira. Quantas geladeiras? Você tem 15. Aí você fala, você é psicopata? Você tem o quê? Você é acumulador compulsivo? Você está com problema? Nós temos que procurar um tratamento. Você? Ah, mas eu gosto da televisão. Quantas você tem? 18 na minha casa. Cada cômodo eu coloquei uma. Você está doido? Aí eu vou pegar tudo. Ah, mas aí também lembre-se de uma coisa. Aqui não é vingança privada não, né, gente? Existem alguns bens que são bens que não se deve piorar. E são considerados bens de família ou bens que são impenhoráveis. Quer que eu fale com vocês hoje sobre eles? Sabe o que eu vou fazer? Não vou falar. Por quê? Para manter o suspense. Porque senão a gente chega na aula de penhora e vocês falam, ué, mas você já viu isso? Mas a gente deixa o suspense. E quando nós vamos ter aula de penhora? Não vou falar também. Vocês têm que assistir tudo. Ah, mas aí senão eu só quero assistir a de penhora. De penhora é tal dia, eu vou parar de assistir as aulas. Toma vergonha. Quer todo mundo aqui comigo toda quinta-feira e na nossa famosa Sextou com S de sabedoria. A gente não vai pra balada sexta antes de nos encontrarmos. Tá bom? É tanto que nós já vamos chegar no clima, já vem com uma musiquinha, a gente já chega animado na sexta, quinta também, mas sexta a gente já vem num clima diferente, um clima final de semana. Brincadeiras à parte, é porque esse é um conteúdo que eu vou falar mais detalhadamente em outro momento. Mas essa pergunta do Wagner é muito interessante, por quê? Porque se a gente pega, Wagner, o próprio artigo 789, ao final fala, salvo as restrições estabelecidas em lei. E quando fala salvo as restrições estabelecidas em lei, é importante por quê? Porque está deixando claro que existem limites, que existem bens que eu não vou penhorar. Posso contar alguns, só a título de exemplo, curiosidades. Querem saber alguns que são impenhoráveis? Vou lá. Fotos familiares. Não pode penhorar. Sabia? Estou vendo aqui, por exemplo, a Maria Tereza, minha amiga, sempre aí, Maria Tereza e Cleide, vídeo ligado, estou gostando. Maria Tereza... Sapatos, pode? A gente depende, nós vamos ver que isso é muito relativo. O sapato depende de quê? Valor. Vocês sabiam disso? Existem sapatos de R$50. Existe sapato de um rim. A pessoa teve que dar o rim ficou na loja, e aí ela leva o sapato. Esses sapatos, a gente vai... É até bom você falar, Maria, eu tenho esse sapato para mim já ir direto nele. Eu quero ele. É Gucci, é Louis Vuitton, a gente quer esses assim, cara. Mas, por exemplo, fotografia não pode piorar. Olha as fotografias ali atrás da Maria Tereza. Estou vendo aqui fotos maravilhosas. Se chegar, eu não posso pegar essas fotos. Ah, Eduardo,
que a pessoa vai querer com foto? Você pode perguntar isso, né, gente? Pessoa que pensa pequeno, ela fala, não, o que tem a ver a foto? A pessoa que pensa grande é o quê? Eu vou ser tão importante nesse mundo que o povo vai fazer filme da minha história e na hora que o povo vê uma foto minha, meu Deus, eu queria uma foto dessa pessoa. Tá vendo? Quando a gente vê uma foto de Eduardo, você fala assim, quem é esse filho, moço? Joga fora esse trem. Vai daqui muito tempo, essa pessoa vai arrepender, vai querer as fotos minhas e eu vou dar foto para ela? Nada. Vou vender para ela? Talvez. Para ganhar mais dinheiro na época que eu tiver. Brincadeiras à parte, mas imagine, por exemplo, uma foto de Elvis Presley em um momento familiar. Isso vale muito dinheiro hoje. Michael Jackson em um momento familiar. Porque parece que é algo muito banal, mas quando a gente começa a tratar, por exemplo, de grandes personalidades, grandes celebridades, a gente entende que essa foto tem valor. Por exemplo, eu tenho uma foto que eu tirei uma vez com uma pessoa, antes dela, depois de um período, de acordo com os seguidores dele, um período em que ele estava virando santo. E quem é ele? São Vitor, do Horto. O goleiro do Clube Atlético Mineiro, depois que ele fez a defesa contra o Tijuana, ele virou um santo. Mão de alface? Infelizmente, nós não gostamos de falar isso. Nós estamos nos atendo mais ao passado hoje, Juliano. Não vamos nos ater essas questões que aconteceram agora. E mesmo assim, não vou mentir, nós o amamos, que nós respeitamos nossos ídolos, foi uma bola que eu vim jogar. A lágrima chegou a descer aqui, ó, quase, ai meu Deus. Brincadeiras à parte, ó, pra você ver. Uma pessoa que tem uma relevância maior, mas pode ser também um político. Para você falar, ó, sabe aquele político que está preso? Eu tenho uma foto com ele. Que hoje no Brasil é assim, né, gente? Os políticos assim, sabe aquele que foi preso no jornal? Eu sei, eu tenho foto com ele, quando ele ainda desviava um pouco. Hoje na política está bagunçado. Mas brincadeiras à parte é uma coisa que não pode. Outra coisa também, viu? Alerta, fique atento. Só ver aqui as perguntas. Doutor, a esposa pode? João, você falou da esposa. Como assim? Se o patrimônio da esposa pode vir pegar? Me fala aqui que eu quero saber. João falou aqui depois, vivendo do passado. É isso aí. Deus é mais. Jesus. Voltando. Ó, gente. Sabe uma coisa que não penhora? O meu tá na mão errada que eu ainda tô noivo. Isso aqui, ó. Aliança. Aliança não pode penhorar, viu, filho? Viu, filha? Chegou em casa assim, aliança, porque eu estava devendo no processo de execução, penhoraram. Não cai nessa, não. Porque agora você já sabe. Fala assim, safado, safada, aliança é impenhorável. Onde que está esse inferno? Senta aqui, vem aqui rapidinho que nós vamos conversar. Tá bom? Porque aqui não é gente dessa não, aqui tivemos aula de processo civil 3 com o professor Eduardo. Eu posso não lembrar de muita coisa, mas eu peguei esse conteúdo aí da aliança. Vem cá que nós vamos ter uma conversa séria. Ah, amor, mas por que você está com esse pau na mão? Nada. Só para a gente conversar, tá bom? Na agressividade já. Aqui o João falou, no boteco pode. Se tiver patrimônio, por exemplo, que envolva o bem familiar, a casa da família, em regra, não é penhorável. Mas até ele tem exceção, você sabia disso? Você sabia que a casa da família pode ser penhorada? Ou não? Em situações excepcionais? Por exemplo, devendo IPTU, sua casa pode ser pega. Você sabiam disso? Se é dívida, por exemplo, que envolve a hipoteca do imóvel, o empréstimo que você fez para construir um imóvel, isso tudo, esses detalhes, nós vamos ver no encontro mais para frente. Combinado? Vamos falar agora... um detalhe. Até agora, conseguiram entender? Estão acompanhando bem, seguindo bem nessa caminhada, pessoal, dessa questão de responsabilidade? Me falem aí, dê um joinha. Estou vendo que a Cleide deu um joinha. Fernanda... Ok. Maria falou que é ok. Denilson falou que sim, ok. Hillary, todo mundo aqui, show de bola, sim. Nossa, agora o Juliano lembrou, o gol foi feio demais, isso me abalou agora.
Até fiquei um pouco triste, de vontade até de chorar aqui, Deus é mais. Vamos seguir, gente. O clima baixou, meu Deus. Brincadeiras à parte, né, pessoal? Deus é mais. Vamos seguir. Vamos seguir para falar dos bens que são sujeitos à execução. Os bens que são sujeitos à execução, nós vamos achar onde? Lá no artigo 790 do CPC. No artigo 790 do CPC, fala para a gente, traz para a gente os bens que eu vou poder buscar aqui dentro da execução. São 7 incisos previstos lá no artigo 790. Combinado? No que diz respeito aqui a eles, eu vou colocar primeiro 5 primeiros, por causa do tamanho que eu consigo colocar no chat aqui. Acabei de colocar. E também agora eu vou colocar os 2 últimos, que são 7 incisos aqui previstos no artigo 790. Aparece aí para vocês os 7 incisos. Tá bom? Eu quero que vocês coloquem um asterisco no segundo inciso. Coloca aí no segundo inciso. Colocaram? Coloca aí para mim também no quarto inciso. No quarto inciso. Colocaram também, né? No segundo e no quarto. Esses em específico, nós vamos abordar mais no próximo encontro. Anote aí, porque isso é relacionado à responsabilidade secundária. E aí eu quero fazer uma divisão. Anotem aí, ó, responsabilidade primária versus responsabilidade secundária. O que é responsabilidade primária? Quem responde primeiramente pela execução? Quem é, pessoal? O próprio devedor. Concordam comigo? Mas um detalhe, não só o patrimônio do devedor que está com ele, até patrimônios que estão com terceiros também vão responder. Em um outro momento, e aí no nosso encontro vai ser amanhã, no dia 11/9, nós vamos falar da responsabilidade secundária, que é o quê? As hipóteses em que outras pessoas que não são devedor irão responder por dívidas. Aí nós vamos falar de sócios. Aí nós vamos falar, por exemplo, de cônjuge, companheiro. Será que pode pegar patrimônio dele? Será que não? Se puder, em que hipótese que pode? Nós vamos falar também de um que muita gente tem medo, que é o quê? Fiador. Fiador pode vir aqui responder pela dívida num processo de execução? Sim ou não? Claro. Então, nós vamos analisar todos esses detalhes. Hoje, vamos focar na responsabilidade primária. Primeiro, são sujeitos à execução os bens do devedor, e aí o primeiro inciso eu coloco aí novamente para a gente tratar sobre ele. O sucessor a título singular, tratando de execução fundada em direito real ou obrigação repercussória. O que é isso? Quem vem a suceder, por exemplo, num patrimônio que tem dívida real. Ah, Eduardo, eu adquiri um imóvel, por exemplo, e esse imóvel, ele tinha uma dívida imobiliária, por exemplo, mas eu paguei. Você pagou quem? Ah, eu paguei o vendedor que me vendeu o imóvel, eu paguei ele com a gente. Se fosse assim, seria maravilhoso, né? Seria incrível. Tem que ter muito cuidado, e isso que eu falo com todo mundo, por quê? Porque o direito, ele não tem brincadeira. Pessoal, a responsabilidade primária, eu vou colocar até para vocês aí, ela é a responsabilidade que vem incidir sobre os bens do devedor, só para a gente não se esquecer. Acabei de colocar para vocês aí. Já a responsabilidade secundária é a responsabilidade de pessoas que são terceiras, que não têm diretamente obrigação, mas que vão responder aqui por eventuais dívidas que surgiram. Esse primeiro inciso, do 790, o inciso primeiro, ele é peculiar por quê? Primeiro, ele vem falar de questões que envolvem dívidas reais. Isso é interessante se ressaltar? Sim. Por quê?
Porque o inciso primeiro, o inciso terceiro, o quinto, o sétimo e o sexto, eles trazem as questões de responsabilidade primária. Pessoal, no que diz respeito à questão, por exemplo, dessa questão do primeiro bem aí, do inciso primeiro. No que diz respeito a ele, qualquer pessoa que, por exemplo, venha substituir aquele devedor originário dentro de um bem, o bem ele vai responder pelas dívidas que já existiam. Simples assim. Ah, Eduardo, mas por quê? Por que isso? Como é que isso acontece? Pessoal, é simples. Existem pessoas que tentam burlar a lei, tentando criar subterfúgio para fugir da responsabilidade dentro de um processo de execução. Se você tem, por exemplo, uma dívida de alienação fiduciária do imóvel, você sai, alguém entra, mas pagou, o problema é dela, o imóvel vai estar lá respondendo. Simples assim. Tranquilo? Segundo inciso, nós vamos pular, porque nós vamos conversar sobre ele mais aprofundadamente no próximo encontro. Vamos falar agora do terceiro inciso, os bens do devedor. Qualquer bem do devedor nós vimos, os presentes e futuros. Não vimos isso, pessoal? Sim ou não? Vimos. Eduardo, Pode falar, Juliano. eu queria saber a respeito dessa matéria, eu queria saber o seguinte, porque que em algumas dívidas, por exemplo, os órgãos responsáveis pela transferência desses bens não comunicam o comprador do débito. Por exemplo, talvez no caso de bens imóveis, o cartório, se tiver alguma pendência, a própria justiça pode não dar a colocar, né? No caso, eu falo de bens móveis, caso de veículos, por exemplo. Sim. Às vezes o cara compra um veículo, vai lá, consulta lá no Detran, consulta nos órgãos de trânsito, que são os responsáveis pela transferência daquele bem, e não consta nada. Daí, 4, 5, 6, 8, 10 anos, aparece uma dívida em cima daquele bem. E a pessoa, às vezes, já transferiu para segundo, terceiro, quarto comprador, e aquele quarto comprador lá é que vai responder pela dívida no final. Mas o que acontece, Juliano? Eu entendi sua pergunta. Só que principalmente instituições financeiras, eles têm tido uma cautela muito grande. Até porque para evitar a responsabilidade dano moral, dano material, eventualmente, que poderia ser aplicado a eles. Por exemplo, se você fala de um bem imóvel, no cartório de imóveis, quando você tem algum contrato, por exemplo, de alienação fiduciária, financiou o imóvel, por exemplo, qual é a primeira coisa que o banco exige para efetivar o pagamento? Pegar a escritura no cartório de notas, levar no cartório de imóveis, registrar e averbar que existe uma alienação fiduciária perante o banco tal. Já em veículos automotores, em especial motocicletas, caminhões, carros, o documento do veículo, o documento para o veículo, para você circular com ele, eles têm colocado uma observação. Alienação fiduciária tal. Para evitar o que, Juliano? Que depois que um terceiro vem adquirir, ele alegue que não tinha conhecimento da dívida. Porque na hora que ele pega o documento, em sua grande maioria das vezes, já consta lá, eventualmente, se tiver algum tipo de alienação, a alienação no próprio documento do veículo. Aí, eventualmente, caso tenha alguma dor de cabeça, o terceiro ele não vai conseguir alegar o quê? Uma boa-fé. Porque se existem comunicações que há um tipo de restrição dentro daquele patrimônio, dentro daquele imóvel, você não poderia adquiri-lo entendendo que não seria, lá no futuro, responsável por alguma dívida. Mas aí você pode me virar e falar, Eduardo, mas existem, por exemplo, em veículos, impedimentos que são declarados judicialmente e que por muitas vezes não constam no documento. É isso mais ou menos que você talvez tenha falado, Juliano? Por exemplo, o juiz... Exato. Aconteceu um caso desse com um conhecido meu. Ele comprou o carro, passou, ele já era o terceiro ou quarto dono desse veículo, e quando ele transferiu para o nome dele, normal, não tinha pendência nenhuma, quando ele vendeu o veículo, que foi transferir, aí apareceu essa pendência judicial,
um impedimento Sim. judicial, e ele não conseguiu, o comprador não conseguiu transferir, e ele ainda perdeu o bem. Nossa Senhora. Mas o que que acontece? Aí realmente é mais difícil, não é igual os bancos fazem, que dê a cautela. O juiz, ele coloca no sistema Renajude esse impedimento de circulação ou de transferência, só que você, como um comprador com boa fé, você tem como justificar isso. Fala para o juiz, ô excelência, eu comprei, eu tinha boa fé, eu não sabia que existia esse impedimento e nenhum sistema constava. Existiriam mecanismos processuais para você questionar. Eventualmente, se tivesse uma penhora, o próprio terceiro poderia fazer um embargo de terceiro. Ah, mas Eduardo, ele tinha um veículo que não estava registrado. Juliano, tive um caso no meu escritório muito parecido com isso. O meu cliente era um terceiro que tinha comprado um veículo de uma pessoa. E esse veículo ele tinha sido determinado a penhora em outro processo, em que o cara, a mulher que vendeu para ele estava sendo processada, porque ainda não tinha dado transferência, tinha feito ainda a transferência do veículo. E aí eu fiz o embargo de terceiro alegando o quê? Por mais que o documento de transferência comprove efetivamente a propriedade, como se trata de um bem imóvel, a tradição transfere a propriedade. O que é tradição? Só de ter entregado para ele o veículo, por mais que não tenha seguido todo um detalhamento de transferência junto ao Detran, aquele veículo já é do meu cliente. E aí provei que ele tinha pago e que não sabia. No caso do meu cliente específico, eu consegui que o veículo não fosse penhorado e ficasse com o meu cliente. Mas aí é caso a caso, e realmente é uma situação que gera questionamento. É igual você falou, Juliano, nem sempre isso é muito fácil de se descobrir. O que eu aconselho? Mas isso não é um costume no Brasil. Procurar sempre um advogado. Antes de comprar imóvel, antes de comprar veículo tem valores menores relativamente, mas é interessante também porque uma rápida pesquisa, por exemplo, Juliana, eu consigo entrar e ver se você tem um processo, se existe uma execução contra você, se existe alguma dívida trabalhista, pequenos detalhes que muitas vezes a pessoa paga uma consulta de um advogado, mas que evitam enormes dores de cabeça no futuro. Eu tive uma pessoa que me procurou no escritório, que ele não procurou antes, na hora que me procurou, ele tinha perdido um imóvel de 300 mil reais, ele tinha pago, mas não era da pessoa. Aí depois que acontece, a pessoa fica triste, por quê? O que parecia ser caro antes, um atendimento de advogado, depois que sofre prejuízo, a gente vê que era muito barato, frente a um eventual prejuízo que pode se sofrer. Logo mais, quem vão ser esses profissionais que vão estar lá cobrando para fazer essa consultoria? Vocês. E por que aí algumas pessoas perguntam para mim, Eduardo, mas por que você cobra a hora? Por que você cobra o atendimento? Por que não faz mais barato? Porque, pessoal, vamos falar a verdade aqui, vocês que estão aqui, isso é fácil estudar? Sacrificar a vida suas, tempo, dinheiro, estudo, dedicação? Vocês têm que valorizar o que vocês estão fazendo agora. É o que eu falo com todos os advogados, colegas. Na advocacia, por exemplo, nós temos que lutar sempre por uma advocacia valorizada. Porque muitos esquecem que para a gente formar na faculdade de Direito, você tem que formar, você tem que passar na OAB, você tem que fazer pós-graduação, depois mestrado e assim por diante. Por isso que nós temos que valorizar sempre, cobrar, porque quando não se procura o advogado, as dores de cabeça elas surgem. João Dardier falou que a data do recibo com assinatura reconhecida. Pode resolver? Sendo antes do impedimento? Pode sim, João. É um documento maravilhoso. Você vai conseguir fazer a transferência com maior facilidade. Tá bom? Só que olha que interessante. O terceiro inciso, além dos bens do devedor, fala também aqueles que estão em poder de terceiros. Opa! O que é isso? Vamos imaginar que eu tenho uma moto. Hoje eu fui ao médico, eu vi uma Harley Davidson toda preta, muito bonita. Vamos imaginar que eu tô com essa moto. Eu nem sei pilotar moto, não tenho moto não, viu, gente? Só que vamos imaginar isso. Tem uma Harley Davidson toda estilosa, eu sou motoqueiro, uso toda a minha jaqueta de couro, e aí eu ando num grupo, eu sou descolado. Aí o Lucas, vamos imaginar que ele vem e fala assim, ó, Eduardo, eu queria ser assim também, eu queria ter uma moto assim. Eu falo, Lucas,
Sou uma pessoa muito tranquila, cara. Quer ficar com minha moto um tempo? Quero. Ele tá usando a moto. O Poder Judiciário vai lá e pega dele. Pode, porque não é dele. Conseguiram entender? Quando se prova que um patrimônio do devedor é dele, mesmo se tiver com um terceiro, é de quem o patrimônio, pessoal? Do devedor. Vai lá na casa do Lucas e pega, se precisar. O patrimônio tem que responder. Simples assim. Tranquilo? Outra questão. Quando se tem um patrimônio, o quarto inciso também nós vamos pular, viu, pessoal? Porque nós vamos falar mais no próximo encontro. Bens que são alienados ou gravados com ônus real em fraude e execução. Eita, o que é isso? O bem que foi vendido, o bem que se colocou uma obrigação, por exemplo, de ônus real, mas para fraudar a execução. Eu já antecipo para vocês, fraude e execução é matéria da próxima semana. Nós vamos estudar isso na próxima semana. Fraude contra credores, fraude e execução, atos atentatórios à dignidade da justiça na quinta-feira, se não estou enganado. Tá vendo? Nós somos novela mesmo. A gente vai contando as cenas de todos os capítulos que vão vir. O que é fraude e execução? Só para vocês entenderem de forma simples. Nós vamos falar isso de forma mais detalhada. É quando você, vamos imaginar, o Samuel, ele tem dívidas e tem patrimônio. Vamos imaginar que ele tem 100 mil reais em dívidas e tem 300 mil em patrimônio. O que é a fraude contra credores? É quando o Samuel começa a dilapidar o patrimônio dele, vender, doar, emprestar, vender, doar. Laranja. Passar para o nome de outras pessoas. O Júnior falou que muitos falam, por exemplo, laranja. Pessoal, até que chega um ponto que o Samuel vai ter um patrimônio menor do que o valor que ele está devendo. Isso são atos que buscam fraudar credores, fraudar a execução. Por quê? É quando o devedor começa a realizar atos de alienação, por exemplo, doação, venda, para que o patrimônio dele fique inferior ao que ele efetivamente deve. Se um bem, por exemplo, tivesse sido alienado ou gravado no ônus real em fraude e execução, eu consigo ir lá no patrimônio e pegar de volta. Não é tão fácil, mas eu consigo. Samuel falou aqui, tenho 200, sangue de Jesus. Samuel tem muito mais, né, pessoal? No que diz respeito aqui a esse valor, imagina que Samuel fez todos esses atos, fraudando a execução. Mas, gente, nós vamos ver. Existem mecanismos para fazer voltar no tempo. Vocês acreditam nisso? Igual o Juliano falou, laranja, quando coloca no nome de um terceiro. Se eu conseguir provar e justificar que há um ato ali de fraude e execução, eu consigo pegar o patrimônio. Outra dica para vocês aí, dica do momento, para quem gosta que pensa em advogar, anota isso que é importante, viu? Todos os processos de execução, você sabe por que eu investigo a pessoa? Isso não é só para execução não, viu? Eu faço isso em cobranças, em ação monitória, em execução, eu investigo a vida do devedor inteira. Você sabe por quê, pessoal? Porque na petição inicial, eu já comunico ao juiz quais são os patrimônios que eu consegui encontrar do devedor. Porque se ele vender, eu já comuniquei ao juiz que era dele. Se ele vender, é mais fácil de se justificar fraude contra credores, fraude e execução. É uma ideia interessante, não é, pessoal? E verdadeiramente, eu não vejo advogados fazerem isso na vida prática. É um pequeno detalhe, na petição inicial você já comunicar isso, mas que vai te possibilitar, lá na frente, quando estiver indo buscar essa expropriação de patrimônio, ter algo satisfatório para o seu cliente. Maravilha! Lá no artigo 790 também, eu vou buscar o patrimônio, o inciso 6, coloca aí para a gente. Deixa eu colocar aí para vocês. Cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento em ação autônoma de fraude contra credores. Fraude e execução, nós vamos ver que é uma coisa, fraude contra credores é outra. Aqui está falando assim,
Se houver fraude contra credores, fiquem tranquilos que eu vou relembrar o que é fraude contra credores para vocês na aula da quinta que vem. E vou falar o que é fraude de execução. A diferença é só um momento quando ela acontece. A fraude contra credores, possivelmente vocês já devem ter visto na matéria de direito civil. Vocês lembram disso? Fraude contra credores não está estabelecida no CPC. Está estabelecida no Código Civil de 2002, que é esse ato de tentativa de venda de patrimônio, alienação de patrimônio, para frustrar eventual dívida que você tem com o credor. Lá, você tem uma ação. Vocês lembram de qual ação você tem que usar para fazer um negócio? Por exemplo, vamos imaginar que a Ana Santos, fez um negócio para fraudar o credor, que sou eu, supostamente passando o patrimônio para a Hillary, só para tirar do nome dela. As pessoas fazem muito isso como? Vamos imaginar. Eu sou casado com a Cleide. E aí, eu passo o meu patrimônio todo para a Cleide. Tem algumas pessoas que fazem isso. Ou então, eu sou o pai da Maria Tereza. E aí, eu passo para o meu filho. Tem pessoas que vão fazendo isso para fraudar. Existe uma ação chamada ação pauliana. Vocês lembram dela? Sim ou não? Pode falar. Ação pauliana é a ação que vai se utilizar para provar fraude contra credores. Se você, numa ação pauliana, conseguir provar que houve uma tentativa de fraude contra credores, aquele patrimônio que estava no nome de um terceiro vai voltar para o nome do devedor. E o devedor vai ter que pagar. Tá bom? Não adianta fugir. Se você amarrar bem o devedor desde o começo, o seu cliente vai ter garantias de satisfação do seu direito. Pessoal, eu costumo falar com todos os meus alunos sempre, porque eu quero vocês daqui a pouco no mercado detonando. Eu quero ver vocês, por exemplo, em processos, amarrando o processo, que eu vou olhar e falar, opa, isso aí foi meu aluno, ó, minha aluna, nossa, tá doido, essa pessoa chique aí, essa pessoa, sangue de Jesus, parabéns, ó, eu quero é isso. Por isso que eu falo com vocês o que eu costumo fazer, que eu quero que cada vez os senhores saibam mais e superem ainda mais essas táticas. E quando superar, me falem também que eu quero acrescentar essas novas táticas que vocês vão aprendendo ao longo da caminhada na minha jornada também. Mas são dicas que eu estou dando que saem só da questão teórica e vai muito para a questão prática também. Até quero saber, os senhores gostam quando eu falo um pouco dessa questão prática ou preferem que fique mais só na parte teórica? A parte prática tem sido algo interessante para vocês também? É bom que eu fique sabendo aqui. Fernanda falou, Maria também falou, que é interessante, eu gostava muito, e eu fico passando, mas tem hora que eu vou falando, se vocês falarem, ah, não, Eduardo, nossa, nem aí para isso, a gente para e fala. Mas eu gosto de falar porque é interessante, porque na hora que der um piscar de olhos, vocês vão estar lá ganhando rios de dinheiro, né, pessoal, todo mês, com certeza, vocês vão sentir muita vontade de falar, estou ali, meu professor Eduardo, pessoa que não tem muito dinheiro, eu vou mandar para ele um dinheiro todo mês, só pelos primeiros 10, 15 anos de trabalho, só isso. Ele merece. Eu tenho certeza que talvez vocês vão pensar isso, né, gente? É ou não é, pessoal? Vocês vão pensar isso? Com certeza. Vocês não estão querendo falar aí, mas eu tenho certeza que está aí no coração. Fala assim, Eduardo, sangue de Jesus, moço. Não dá um centavo para você, sai fora, safado. Tudo bem, a gente tem que aceitar. As brincadeiras à parte, pessoal, eu falo com todos os alunos, um processo é um jogo de xadrez. Vocês têm que saber mexer todas as peças. Vocês têm que saber quais são as peças, vocês têm que mexer nelas no momento certo e já pensando em como o seu concorrente vai mexer e já pensando nos seus próximos passos. Pessoal, você sabe por que eu gosto tanto de processo? Não sei se vocês já repararam isso, eu gosto um pouquinho de processo, né?
eu amo dar aula, eu amo advogar e amo estudar processo. É tanto que as matérias que eu dou sobre processo civil, processo constitucional, eu também dou aula de direito econômico hoje em faculdade, mas processo é o meu grande amor. Por quê? É interessantíssimo, pelo menos para mim, eu, pelo menos entendo dessa forma, entender que todo esse sistema, se você conseguir compreender ele bem, você consegue dar um nó em muita gente dentro de um processo. Mesmo se tratar de assuntos que no direito material você não domine tanto. É o que eu sempre bati o pé com vocês desde o primeiro semestre desse ano, quando vocês eram meus alunos, lá no 5º período. Vou ensinar uma disciplina para vocês que vocês ou vão amar ou vão adorar. Vocês lembram disso? Não tem meio termo, eu não dou opção. Porque aqui existem os mecanismos que vão te auxiliar na vida prática. E são esses detalhes que fazem a diferença. Então, tentem, quando for o exequente, buscar essa questão de pesquisa patrimonial do executado antes. Se seu cliente é o executado, faça uma reunião com ele. Fale com ele assim: pessoa do inferno, oposto às coisas, não demônio. Eu sei que o demônio atenta e você quer ficar apostando que você está na praia com Xandão. Mas você não está pagando a dívida, inferno. Dá vontade de pegar até hora os clientes. Eu tenho hora que eu dou vontade de comentar. E aí, meu irmão, tudo bem com você? Toma vergonha na sua cara? Apaga essa palhaçada agora. Eu tenho vontade de responder isso, mas eu evito para quê? Para não ser processado, para não sofrer um processo de ética dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, para o meu cliente, meu próprio cliente não me processar, por estar tentando denegrir a imagem dele. A vontade é essa. Mandar assim: apague isso agora. Eu vou aí e vou apagar a força. Porque nós temos que entender que, da mesma forma que nós pensamos em mecanismos para garantir nosso cliente, os advogados concorrentes também pensam para os clientes dele. É tanto que, se você, por exemplo, pesquisa as redes sociais dos meus clientes, dificilmente você vai encontrar alguma coisa. Por quê? Todos os meus clientes são guerreiros, lutadores que não ostentam. E se em algum momento da vida eles tiveram lampejos de ostentação, foi antes de me conhecer. É isso que eu falo, pessoal, é simples. Por quê? Você tem que ver meus clientes depois, gente. Depois que, aí, muito tempo depois, parou. Antigamente postava, você, hoje me liga, eu tô de boa aqui, vi cenário, ninguém tá sabendo. Eu falei isso aí, segue bem, para, não posta nada não, vai com Jesus, vai com Deus. Se não tiver devendo aí, pode ostentar nas redes sociais, mas se tiver devendo, não faça isso. Ah, Eduardo, mas tem uma vozinha no meu ouvido aqui, ó, falando para fazer, é o capeta. Na hora que essa vozinha vier, você faz assim, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, Pai nosso que estás no céu, começa a rezar. Se rezar, gente, passa. Essa vontade passa, viu, gente? Ou então quebra seu celular, pra você não poder postar. Eu só sou mais agressivo, tá bom? Voltando aqui, depois desse momento de desabafo, também no inciso 7º aqui do artigo 790, existe a responsabilidade do patrimônio daquele que é responsável por eventual caso de desconsideração de personalidade jurídica. Gente, o que é desconsideração de personalidade jurídica? Algumas pessoas criam pessoas jurídicas e abusam daquela pessoa jurídica. Alguém aqui já ouviu falar de caso assim, pessoal? Me falem aqui. Eu tenho uma empresa, eu jogo tudo no nome da minha empresa, não tem nada no meu nome. Tem gente que faz isso, vocês sabiam disso? O carro está no nome da empresa. O cachorro está no nome da empresa. A casa está no nome da empresa. A conta bancária, no nome da empresa. Quem paga a conta do barzinho? A empresa. Tem gente que faz isso, gente. Ou vice-versa. Eu vou fazer uma igreja para fazer isso aí. Você viu que está dando Monta uma igreja não paga imposto, eu vou fazer isso. E isso está gerando uma discussão, as igrejas não pagam. E isso gera uma discussão muito grande, porque agora, recentemente, né, também das questões que envolvem dívidas, mas porque existe um questionamento, o país é laico e não tem religião, para que a religião vai pagar? E gera política. Realmente gera muito desgaste. Fred falou um ponto aí que hoje está um ponto muito sensível, e acredito que hoje ou amanhã existe uma veto sanção de uma lei, de uma situação que envolve
essa questão das imunidades dos templos religiosos. Então, está sendo bem polêmico, e é um assunto muito interessante, viu, pessoal? Eu gosto também de falar muito de trabalho científico. Vocês têm produzido artigos científicos? Sim ou não? Esse é um tema interessante. Comecem a amadurecer a parte de produção acadêmica, porque isso influencia no futuro para pós-graduação, para mestrado, para doutorado. Eu, por exemplo, eu publico artigo, não é porque eu quero não, viu, gente? Porque eu sou obrigado. Porque no mestrado você é obrigado a publicar, na pós, no doutorado, em todas. Então começa a se ambientar. E esse é um trabalho interessante de se fazer. A laicidade do Estado e as questões que são de imunidade tributária para templos religiosos. Olha que tema interessantíssimo para fazer um estudo. Pelo menos na minha forma de ver. Depois dê uma olhada, talvez saia um artigo legal disso aí. Tá bom? Voltado aqui. Aqui nós estamos falando, então, de patrimônios que diretamente eu vou buscar, diretamente eu vou pegar para efetivamente conseguir cumprir com o objetivo da execução, que é satisfazer o direito do meu cliente. Tá bom? Em relação à questão da responsabilidade patrimonial, ela está lá no 789 e vai até o 796. Eduardo, mas a gente só falou do 789 hoje e de alguns incisos lá do artigo 790? Sim, porque o nosso objetivo é hoje falar de responsabilidade patrimonial para que vocês entendam o que é isso e falar dessa primária, devedor e os patrimônios que são do devedor. Os outros incisos, os outros artigos que lá estão nesse título lá do CPC, é matéria que envolve a responsabilidade secundária. E por conta disso, nós vamos abordar amanhã. Tá bom? Pessoal, quero saber, em relação à responsabilidade patrimonial, em relação à responsabilidade primária, conseguimos entender? Sim ou não? Dá o jogo. Beleza. Conseguiu, Júlio? Fernando, beleza. Maravilha. Então, gostaram, pessoal, de execução? Sim ou não? Sim. Que a gente fala muito de dinheiro, aí a gente fica feliz, né? Normalmente é assim. Do artigo do Estado laico. Hã? Repete o tema aí do Estado laico. A laicidade do Estado e a imunidade dos templos religiosos. Imunidade tributária dos templos religiosos. É um tema interessante para fazer um artigo científico, porque o que acontece, Cleide? Eu dou aula de direito e religião por muito tempo, eu falei sobre isso. Porque eu dei aula de direitos humanos por muito tempo, até hoje eu dou, nos meus cursos. A gente fala muito de liberdade religiosa. E esse é um questionamento que eu faço com meus alunos. Se o Estado é laico, alguns estudiosos falam que o Estado nosso é um Estado de laicidade. O que quer dizer isso? Na teoria, nós somos laicos. Na prática, nós estamos nos tornando um Estado laico. E nós temos reflexos, por exemplo, da antiga religião oficial do Brasil, a Católica Apostólica Romana. Você vai num tribunal do júri, por exemplo, tem um crucifixo na parede. Você vai no STF, tem um crucifixo. Ah, Eduardo, mas isso é pequeno. Não, mas isso é da religião católica apostólica romana. Porque os evangélicos, por exemplo, não cultuam imagem. Simples assim. Então, mas há uma confusão, por exemplo, Eduardo, do laicismo com o ateísmo. Sim. Né? Que o laicismo é aceitar todas as religiões. O Estado aceita todas as propagações de credo, tudo, né? E a pessoa confunde isso com o ateísmo. Você tem que tirar qualquer coisa que seja. Não, eu posso ter uma fé, isso não interfere, que seja laico ou não seja laico. Né? Mas os questionamentos se lhe surgem, Juliano, no sentido de, se você pensa em uma repartição pública que tenha impessoalidade, demonstrações pessoais destoam um pouco. Você poderia ter, eventualmente, em sua mesa, por exemplo, simbologias da sua religião, mas dentro de grandes repartições, colocar simbologias que não se atentam a todas as religiões, demonstram ainda algumas mensagens que estavam da religião católica apostólica romana.
O ateísmo em si, eu falo para todos os alunos, é a crença em não crer. É aquele que crê que não existe qualquer demonstração religiosa. O Brasil não é ateu. O Brasil é laico. Ou seja, ele proporciona o exercício de qualquer religião, inclusive o ateísmo, se a pessoa quiser, mas ele não adota nenhuma delas. Só que isso gera vários trabalhos e temas que vocês conseguem aprofundar, por exemplo, e fazer trabalhos científicos interessantíssimos. Pois é, mas isso aí, eu entendo, por exemplo, que isso aí é um progressismo que tenta colocar uma janela de Overton. Né? Ou seja, eles vão tirando, e tira até a sua possibilidade de acreditar. Sim. Então, quer dizer, se eu ponho, eu sou um funcionário público, na minha sala eu ponho um crucifixo, eu não estou incentivando ninguém a acreditar. E nem estou falando que aquela sala ela é propagadora do catolicismo, do evangelicismo, ou nada. Então, eles fazem isso para tentar induzir a população de que aquilo remete a imagem, a estrutura, remete a uma doutrinação religiosa. E não tem nada a ver com isso. Está tirando a liberdade do outro. Então é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Juliano, mas olha que interessante. Você comentando isso, é um outro tema também de extrema relevância para você, por exemplo, fazer uma pesquisa. Por quê? É um ponto de vista que analisa a questão da laicidade e a própria liberdade de expressão. É o que eu entendi, o que você está querendo me externar, e a liberdade de crença religiosa. Eu vejo isso aí, um trabalho científico incrível. E, pessoal, eu até quero fazer um combinado com vocês, que eu faço sempre com meus alunos. A iniciação científica, ela é muito importante. Se vocês tiverem, por exemplo, curiosidade de alguns temas, mandem para mim. Eu converso com vocês, porque, olha para você ver, o que o Juliano falou aqui é uma situação que em um trabalho científico seria incrível. Pelo menos na minha forma de ver, Juliano. E seria interessante até para fazer uma pesquisa. Eu fiquei curioso já para saber, por exemplo, porque me inclinou para falar o que realmente é uma forma de se ver. Concorda comigo, Juliano, que seria uma forma de fazer um trabalho interessantíssimo? Um detalhe. Sim, já pensei até. E deixa eu falar com vocês, pessoal. Não parem, não fiquem parados, não. Busquem fazer isso. Tem trabalhos que são 10 páginas, 12 páginas, uma página, e trabalhos que vocês hoje, só pela análise que cada vez eu noto, vocês aprofundando o estudo, não só na minha matéria, pessoal, em todas as matérias, é interessante porque isso vai melhorando o seu currículo acadêmico. Se você tem como objetivo lá na frente, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e eu falo isso pelo carinho que eu tenho com vocês, porque eu não tive uma iniciação científica tão aprofundada na época de faculdade. E eu sofri muito, depois de formado, para fazer as coisas sozinho. Aproveitem que vocês estão na academia. Se tiverem vontade e interesse, me falem também. Eu auxilio vocês a estruturar e começar um eventual caminho de iniciação. Tá bom? Gostaram dessa ideia? Já tinham pensado em fazer... Adorei. Maravilha. Pessoal, vou só pedir um grande favor antes da gente encerrar aqui. A matéria eu encerrei, eu vou encerrar a gravação. Deixa eu só encerrar a gravação e eu volto para falar com vocês, tá bom? Para você que está assistindo esse vídeo em algum outro momento, muito obrigado por ter participado deste encontro aqui comigo e com os seus colegas que estiveram ao vivo. Nos encontraremos em outras oportunidades. Um bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você assistiu essa aula. Grande abraço, até a próxima.